é o meu pastor, e nada me faltará. Uma interpretação um pouquinho melhor seria: o Senhor é o meu pastor, e Ele me bastará. No original, no hebraico é: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Amém? Então a essência é o próprio Deus. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus está trazendo uma revelação. Ele fala para uma das igrejas: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E aqui ele está falando sobre conexão verdadeira, profunda e íntima com Deus. Queridos, nós podemos errar na criação dos nossos filhos, e erramos. Nós podemos errar no relacionamento conjugal, e erramos. Nós podemos errar em decisões do negócio, e erramos. Nós podemos errar na saúde, e erramos. Mas nós não podemos errar na conexão com Deus. Amém? Porque o erro de uma decisão não só pode colocar a tua vida aqui nessa terra em jogo, porque a palavra de Deus diz em João 10:10: eu vim, parte B, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deuteronômio capítulo 28 diz que o Senhor, de 1 a 14, é só bênção, e diz: eu te coloquei como cabeça e não por cauda. Então Deus quer que a gente prospere, Deus quer que a gente tenha uma vida próspera, como diz o Salmo 1. Quando nós meditamos na palavra de Deus de dia e de noite, nós seremos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo que nós fizermos vai prosperar, tudo que nós fizermos vai dar certo. A maior prosperidade, a maior riqueza que existe é comunhão, conexão com Deus. Pastor, por quê? Quando você se conecta com Deus, você se conecta com você mesmo. Você se conecta com a tua própria identidade, com a tua origem, com a tua missão, com o teu propósito e com o teu destino final. A conexão com Deus clareia, aumenta o nosso nível de consciência de quem nós somos, o que temos que fazer nesse mundo, as decisões que precisam ser tomadas e principalmente para onde nós vamos. Perder o amor é se desviar da verdade. Perder o amor é ser desviado de Deus, da sua palavra. Perder o amor é não olhar mais para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Mas quando você se conecta com Deus, você se enche de Deus. E se enchendo de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Felicidade, não significa que nós não temos problemas. Não significa que os boletos vão desaparecer. Não significa que nós não vamos enfrentar aflições. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós entendemos isso, nós decidimos sorrir, decidimos agradecer,
decidimos continuar caminhando e perseverando, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Tem uma pessoa linda ao teu lado, atrás, na frente. Agora eu quero que você, se tiver afinidade, dá um abraço. Se não, aperte na mão. Desejo que essa pessoa, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Essa pessoa, ela tem Deus dentro dela, ou seja, você tem que ver Deus na vida dela. Essa pessoa também tem problemas, essa pessoa também tem dilemas, essa pessoa também tem lutas, essa pessoa também foi traída, essa pessoa também foi enganada, essa pessoa também tem traumas, essa pessoa também tem desconfiança, essa pessoa mentiram para ela, mas mesmo assim ela está aqui ainda. Porque apesar de todas as circunstâncias, de todas as situações, ela acredita em Deus. Amém? Então compreenda isso, entenda isso hoje. Deus está contigo. Deus te ama. E Deus vai te ajudar. Pode sentar nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu sei que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Pastor, é a pregação de hoje? Não. Mas eu quero que você compreenda e entenda isso. Voltar à essência é voltar para Deus. Voltar à essência ou voltar ao primeiro amor é se conectar com Deus. Quando você se conecta com Deus, o que acontece na tua vida? A Bíblia diz que Deus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você se conecta com Deus, além de você permanecer na verdade, além de você estar no caminho que leva ao Pai, você está no caminho que traz e que gera vida. Deuteronômio 30:19 diz: eis que eu coloco sobre ti bênção ou maldição, vida ou morte, escolhe, pois, a vida, para que vivas. Então, quando você fala de vida, você está falando de Deus, pois Deus é o autor e consumador da vida. Ele é o criador de todas as coisas. Ele está sobre o tempo, sobre o espaço, sobre tudo, porque Ele é o criador, está sobre todas as coisas. Nós podemos ficar preso olhando para o passado, e quem fica preso olhando para o passado, geralmente ele fica cansado, estressado, nervoso, sentimento de culpa, de fracasso, olhando para os traumas, e faz com que ele fique preso às coisas e às pessoas do passado. Mas tem outras pessoas que ficam presas ao futuro, preocupadas, e a palavra preocupação eu tenho falado muito aqui, nós aprendemos através da repetição, que preocupação é preocupar-se com algo que pode ou não acontecer, e em 90% dos casos jamais acontecerá. Então a preocupação é um gasto de energia à toa, é ansiedade, é medo do futuro. Tem outros, por consequência também, vivem o presente, mas estressado, carregando um fardo, nunca descansam, estão sempre trabalhando. E a Bíblia não fala em nós ficar presos ao passado, nem ao futuro e nem ao presente. A Bíblia fala em nós vivermos com Deus. Amém? E viver com Deus é viver um momento que se chama hoje. O tempo que nós chamamos de presente. E o presente não foi colocado esse nome à toa, porque é um presente de Deus. Ou seja, eu vou viver
de uma maneira que eu sou grato por tudo que eu tenho hoje. Eu sou grato por tudo que Deus já me deu. Eu sou grato pela minha força, pela energia, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pela igreja. Por tudo eu sou grato. Mas a Bíblia também diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, ou com esse século. O que é não vos conformar? É ser inconformado, ou seja, em relação ao mundo, em relação ao Deus desse mundo, que é o diabo, em relação ao sistema que é antagônico à cultura dos céus, que é a cultura da terra, aí nós podemos e devemos ser rebelde. Mas não rebelde sem causa, rebelde com causa. Ou seja, eu sou um rebelde, porque eu sou contra o mundo. Eu sou contra o sistema do mundo. Eu sou contra a cultura do mundo e vivo a cultura dos céus. Vivo e busco, como diz Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você quer ser um rebelde com causa, seja cristão verdadeiro. Ou seja, tenha a mente de Cristo e não sejais conformado com esse mundo, mas experimenteis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente de Cristo, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando nós começamos a experimentar a mente de Cristo, o que acontece em nós? Uma renovação de mente. O que acontece conosco? Somos gratos pelo que temos, mas sempre estamos olhando para a vida. Estamos olhando para Deus. Estamos olhando para as oportunidades. Estamos olhando para o crescimento. A Bíblia diz: sede santo, como o vosso Deus é santo. Ou seja, santo aqui no grego não significa ser perfeito, sem pecado, porque sem pecado só Deus não tem pecado. Mas o santo aqui significa ser perfectível. O que é ser perfectível? É uma pessoa que está em constante melhora, é uma pessoa que está sempre em crescimento, é uma pessoa que está sempre evoluindo, é uma pessoa que ama o conhecimento e a sabedoria. Provérbios 4,7 diz: sobre tudo o que se deve buscar, busque a sabedoria. Amém? Pague pela sabedoria. Dê tudo pela sabedoria. E a sabedoria aqui, o que Salomão está dizendo, não é somente os ensinos da palavra de Deus, porque depois nós vamos ver que sabedoria também é o próprio Jesus, porque Jesus é a personificação da sabedoria. Jesus é o arquiteto do mundo. Deus é o Criador. Jesus, ele é aquele que fez o projeto de toda a construção, e o Espírito Santo é aquele que fez a obra, botou a mão na massa, aquele que fez e construiu todas as coisas. Amém? Deu para entender? Buscar a essência é você voltar à infância. Imagina uma cena, você sentado onde você está, esquece dos outros, você que está me ouvindo também, esquece das pessoas, e pensa agora, e de repente fecha os teus olhos. Imagina agora você sentado, não tem mais ninguém junto de ti. Daqui um pouco você vê uma cadeira, uma porta se abre, e uma criança, porque você escuta os passos, vai pisando devagar, senta na tua frente, e ela te chama pelo teu nome. Você abre os olhos e vê. Sabe quem é essa criança? É você. Você está vendo as tuas memórias. Você está se vendo quando criança.
Pergunto agora para você, continua de olhos fechados ainda, o que essa criança está perguntando para você? Como é o semblante dela? Será que está surpresa? Será que está alegre? Será que está feliz? E agora você vai ouvir uma pergunta que ela vai fazer para você. Como você está verdadeiramente? E você não pode mentir, porque essa criança conhece você. Porque além de ela estar fora, ela também está dentro de você, porque essa criança são as tuas memórias. Essa criança, ela sabe tudo que passou e você passou. Mas essa criança, quando ela era pequena, ela tinha sonhos, ela tinha fantasias, ela tinha ilusões, ela tinha desejos. E essa criança, ela tinha um sonho de ser alguém. Agora hoje, se essa criança olhar para você, será que ela vai ficar feliz? Será que ela vai ter orgulho de você? Está entendendo? Essa criança está olhando para você. Talvez ela vai dizer, poxa vida, eu pensei em muitas coisas, mas você se desviou. Você deu ouvido a outras pessoas. E você se desviou de mim mesmo, ou seja, da própria identidade. Pastor, mas todos nós cometemos erros. É claro que cometemos, é claro que erramos. E a Bíblia diz que o cair do homem, mas o levantar de Deus. Mas essa criança está perguntando para ti, volta com a essência. Talvez você vai dizer, mas eu fui ferido, fui ferida por muitas pessoas, fui traído por muitas pessoas, eu fui abandonado por muitas pessoas, eu fui rejeitado, eu fui humilhada por muitas pessoas. A criança vai dizer, volta, só volta. Pode abrir os olhos. Amém? Está entendendo tudo isso? A essência é você lembrar também a época de maior pureza que você tinha. E você lembrar dos teus sonhos, de tudo aquilo que você queria conquistar. Talvez muitas coisas você tenha conquistado, mas talvez outras ainda não. Mas eu quero dizer uma coisa, dá tempo. Mas pastor, eu já sou velha. Mas tu não está morto, não está morta. Como diz o gaúcho, não está morto quem luta e peleja. Amém? Nós somos um povo lutador, guerreiro, que temos o sangue farroupilha aqui. Amém? Eu tenho orgulho disso. Nós não somos um povo medroso. Nós não somos um povo que foge da luta, pelo contrário. Nós somos um povo que enfrenta a luta. Se tu olhar para os teus antepassados, com certeza algum deles lutou nas várias guerras que teve. A palavra de Deus diz que se um valente entra na casa de um outro valente, ele tem que ser mais valoroso e mais forte do que ele, para amarrar e subjugá-lo. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Em outra tradução diz, o reino de Deus é tomado pela força. Em outra expressão diz, o reino de Deus é tomado pela violência. E só aqueles que são fortes permanecerão. A palavra de Deus diz que os tímidos, e timidez aqui não é temperamento, não é personalidade, mas tímido aqui é fraco. Tímido aqui é aquele que não é forte. Tímido aqui é aquele que não tem postura, não se decide, não tem palavra. Este não herdará o reino de Deus, pois
Se eu dizer que eu creio em Deus, eu tenho que confirmar isso em ações, atitudes, em obras. Tiago fala, se a tua obra não for coerente com a tua fé, a tua obra é morta, a tua fé é morta. Ou seja, nós temos que ter obras, atitudes coerentes com a fé que nós pregamos. E a incoerência entre o que eu prego e o que eu vivo faz com que eu não tenha autoridade nem credibilidade diante das pessoas. Você quer ter autoridade em qualquer assunto? Seja coerente entre o que você fala e o que você faz. O teólogo argentino já dizia: essa incoerência entre o que as pessoas falam e vivem é que faz com que muitas pessoas abandonem o Evangelho e faz com que muitas pessoas não entrem nas igrejas. Por quê? Tem gente que fala muito, mas faz pouco. Nós pregamos aqui, queridos, que nós precisamos fazer mais. Só que para te fazer mais e fazer melhor, você não vai conseguir fazer na força do teu braço. Você só vai conseguir fazer se o Espírito Santo te guiar e te ajudar. Gálatas 5,16. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele não vai satisfazer os desejos do seu coração. Então, quem é guiado, dirigido pelo Espírito Santo, tem um fruto do Espírito, que é amor, paz, benignidade, bondade, domínio próprio e assim. E sobre essas coisas não há lei. Todos os dias eu tenho que me submeter ao senhorio de Cristo. Todos os dias eu tenho que pedir para o Espírito Santo: me ajuda, me conduz. Todos os dias eu tenho que pregar para mim mesmo até que eu acredite. Todos os dias eu tenho que profetizar e determinar sobre a minha vida até que se torne algo inquestionável. Amém? Deu para entender, queridos? Nós precisamos mudar de mente. E só vamos mudar de mente quando verdadeiramente nós não precisarmos que ninguém venha nos ensinar, mas que nós possamos ser ensinados pela palavra, aberto ao Espírito Santo. Quando eu me converti, já faz 42 anos atrás, eu tinha tanta fome, tanta sede de conhecer a palavra, que eu não deixava a Bíblia em paz. Eu levantava e lia a Bíblia. Eu comia lendo a Bíblia. Eu fazia tudo lendo a Bíblia. Eu ia dormir, dormia com a Bíblia junto. Sabe o que acontecia? Eu sonhava com Deus, com os anjos, com a palavra de Deus. E o Espírito Santo ministrava no meu coração palavras que até então eu não conhecia. E quando o pastor, na época, ia pregar, eu já tinha ouvido aquela pregação. Eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Salmo 119. Eu decorei a Bíblia, muitos versículos, mas não para me aparecer, porque eu tinha fome e sede de Deus e da sua palavra. Quando você tiver fome e sede de Deus, coisas tremendas vão acontecer na tua vida. O milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Aquilo que você mais precisa, não é o que você quer, aquilo que você mais precisa vai acontecer. Amém? Talvez você diga: mas eu quero A, Deus vai te dar B. Eu quero X, Deus vai te dar Y ou Z.
A grande questão é que Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas. Mas Ele vai te dar não o que você está pedindo, não o que você quer, mas sim o que você precisa. Amém?